Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Estamos dando início na nossa live. Hoje, terça-feira, terça-feira fria. Mas que Deus venha abençoar a sua vida e que o Espírito Santo de Deus venha aquecer o seu coração. Deus abençoe você. Venha participar conosco e receber uma palavra de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Deus falando comigo e até agora o Espírito Santo ele está falando muitas coisas ao meu coração. Eu vou procurar passar num momento breve um resumo de tudo aquilo que ele colocou no meu coração para transmitir para você da palavra de Deus. E essa palavra ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, onde Deus ele fala com Adão a respeito do proceder de Adão, do que aconteceu no momento em que Adão fez, vamos dizer assim, escolhas ou tomou decisões que estavam fora daquilo que era a vontade de Deus. Para que você entenda, as leis de Deus não são para nos aprisionar e nem para nos oprimir. Toda a lei de Deus é para nos proteger, para que nós possamos viver. Deus, ele é Deus de amor, Deus de vida, Deus que quer que você viva o melhor, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você desfrute do amor de Deus na sua vida, você e sua família. Então, que Deus venha abençoar você nessa noite, meu amigo, minha amiga, você católico, espírita, você livre e pensador. Que Deus venha abençoar o seu coração, a sua casa. Deus venha abençoar o trabalho das suas mãos, a sua empresa, o seu negócio. Nós estamos começando aqui esta live para que seja uma bênção na sua vida. O nosso propósito aqui é semear a palavra de Deus. Lembrando que essa live ela não tem nenhum vínculo denominacional, mas é vamos dizer assim, um veículo de transmissão livre, vamos dizer assim, para que você possa então aprender da palavra, ouvir a palavra e receber em seu coração a mensagem de Deus que fortalece você para edificar você. E também você que já tem conhecimento da palavra, né? Deus tem algo para você. Então, nós sempre estamos aprendendo, né? Ou às vezes eu vou aprender através de outras pessoas e outras pessoas também vão aprender através de mim. Então, nós sempre estamos aprendendo dia após dia das coisas de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz vida, né? Onde tem morte, ela transforma em vida. Então, quando a palavra de Deus, ela é profetizada por homens e mulheres de Deus, onde essa palavra ela entrar, vai, onde houver morte, certamente se transformará em vida. Nós vemos isso lá, né, no livro de Ezequiel, capítulo 37, fala muito a respeito do vale de ossos secos, a visão que Deus deu a Ezequiel. E quando ele profetizou segundo a ordem de Deus, segundo a palavra de Deus, o que começou a acontecer? Então, a palavra de Deus, ela nunca tornará vazia. Ela é como a chuva que cai na terra e encharca a terra e produz ali, ou seja, onde a chuva cai, produz ali a erva verde, faz brotar a erva verde, renova o solo e a chuva então a palavra é como a chuva, ela não volta vazia se antes cumprir aquilo para qual Deus ordenou. Então a palavra de Deus não volta vazia. Ela vem e cumpre o seu propósito. E Deus, através da sua palavra, quer, ou seja, avivar você, renovar a sua fé, renovar a sua confiança em Deus. Eu estava aqui pensando a respeito dessa passagem e a respeito da caminhada incompleta. Nós não podemos começar algo e não terminar. Algumas pessoas às vezes dizem não importa como se começa, mas
como se termina. E isso tem um sentido, porque muitas vezes se começa bem e se acaba mal. Então nós precisamos começar bem e ir até o fim. Ou às vezes tem pessoas que elas começam mal, mas o importante é que se termine bem. Então é uma caminhada que o final dela precisa terminar bem. Nós temos aqui na palavra de Deus, é, Gênesis 3:17, a respeito de um homem, né, Adão. E muitas vezes nós aprendemos que um dos homens mais ricos do mundo, nas Sagradas Escrituras, foi Salomão. Mas para mim o homem mais rico que já existiu foi Adão, porque Adão ele tinha tudo, não lhe faltava nada. O próprio Deus vinha de tempo em tempo ali e conversava com eles, né, com Adão, com sua esposa, e Adão não adoecia, Adão não tinha problemas, não precisava preocupar-se com alguma coisa ou atormentar a sua mente, ele vivia em completa harmonia e paz. E ele era, vamos dizer assim, um homem rico, porque tudo dava certo, tudo estava ali ao alcance dele, né? Até no Éden havia um rio, né, que tinha, vamos dizer assim, o ouro saía daquele rio. E aquele rio ele se dividia em quatro, e nesse rio havia todos os tipos de pedras preciosas, de coisas valiosas. Então, Adão era um dos homens, vamos dizer assim, mais ricos, mais prósperos que podia existir. Ele não se preocupava com doença, ele não se preocupava com enfado, como Salomão, que muitas vezes se sentiu cansado, enfadado, né? E, e nós percebemos isso quando ele escreve lá o Eclesiastes, os Provérbios. Nós percebemos muitos momentos em que Salomão se sentiu cansado, Adão ele não cansava, Adão desfrutava do melhor, ele e a sua esposa receberam algo de Deus, mas também Deus disse para eles, ou seja, colocou ali no jardim a árvore do conhecimento do que era bom e o que era mal, ou seja, e daquela árvore Deus disse para Adão que não comesse do fruto daquela árvore, porque se ele comesse, certamente ou positivamente, ele morreria, né? Então, Adão desfrutava do melhor. Ele foi colocado como um administrador das coisas de Deus e Deus, a ordem de Deus era que eles crescessem, que eles se multiplicassem, que eles dominassem sobre a terra. E a palavra de Deus nos fala que Adão ele teve um começo, mas hoje nessa noite nós vamos aprender que não basta ter um bom começo. Tem pessoas que às vezes elas começam bem, elas muitas vezes passam até dificuldades para fazer as coisas para Deus, a obra de Deus, e, e com uma caminhada com Deus, Deus abençoa grandemente as suas vidas, elas prosperam, elas adquirem coisas, elas adquirem bem. Mas muitas vezes na caminhada elas começam a desejar e se tornam muitas vezes opressoras, muitas vezes arrogantes, muitas vezes pessoas que sem amor ao seu próximo, devido às suas dificuldades ou aquilo que passaram, se tornam às vezes pessoas duras, pessoas amarguradas. E a palavra de Deus, eu estava lembrando hoje como poderia ter vamos dizer assim, uma alegoria, alguma coisa para expressar a respeito dessa palavra sobre a caminhada incompleta. Eu estava ali pensando e eu lembrei, veio à minha mente, ao meu coração, a respeito de uma mulher chamada Febe, conhecida de Paulo, uma mulher diaconisa, uma mulher dedicada à obra de Deus. E segundo o que nós aprendemos, que nós entendemos, essa mulher, ela foi a que levou a carta de Paulo aos Romanos. E eu ali vendo a distância que essa mulher percorreu, foram
entre 1.100 a 1.300 quilômetros. E provavelmente naquele tempo não é como nos dias de hoje, que essa distância nós percorremos de carro ou de avião e chegamos em 13, 14 horas ou 15 horas. Essa distância pode ser percorrida dependendo de como estão as estradas, o clima ou as condições do veículo que nos transporta. Mas naquele tempo essa distância era percorrida em 10 ou mais dias. E ainda era uma tarefa que foi dada para uma mulher chamada Febe. E nós sabemos que naquele tempo e naquela região, a mulher ela não era como nos dias de hoje, né? Febe, vamos dizer assim, que ela esteve como a Aimee sempre Macpherson à frente do seu tempo. Muitas vezes nós falamos de grandes mulheres como Esther, mas também nós temos que lembrar dessas mulheres que, que não tiveram exército, que não tiveram um reinado para comandar, ou um reino para comandar, mas que também eram mulheres simples, porque muitas vezes, quando nós estamos ensinando ou falando a respeito de grandes mulheres das Sagradas Escrituras, nós temos ali em nosso meio pessoas que são simples, pessoas que, quando nós estamos pregando a respeito disso, elas podem se sentir um peixe fora d'água. Mas as Sagradas Escrituras também falam de mulheres que não levantaram uma espada, que não precisaram chefiar um exército, que não precisaram estar num trono, mas fizeram grandes coisas para Deus e na obra de Deus. E você vai ver grandes mulheres na vida de Paulo, de Jesus ali, pessoas simples que Deus usou de uma maneira grande, como Febe. Febe, ela viajou tantos e tantos quilômetros, provavelmente de navio, alguns trechos a pé, ou de a cavalo, ou a camelo, não sei como, mas ela precisou se deslocar de Cencreia até Roma para levar a carta de Paulo aos romanos. E ela recebeu uma missão, e essa missão precisava ser completa. Essa caminhada não poderia deixar de ser completa. E a palavra de Deus fala a respeito dessa mulher, e provavelmente todo aquele que transportava uma carta, uma mensagem, era o primeiro a ler, e provavelmente ela foi uma das primeiras a ler a carta de Paulo aos Romanos. E essa mulher, ela viajou quilômetros e quilômetros, mais de 1.000 quilômetros, correndo perigos, transportando algo que não podia se perder. Imagina só se caísse nas mãos erradas essa carta que ela transportava, a carta de Paulo ao povo que estava em Roma. Ela precisou viajar até a Itália e chegar até Roma, e essa era a missão que ela tinha. Quantos perigos, quantas dificuldades passou essa mulher transportando essa carta. Imagina só se alguém soubesse, ou se ela não guardasse em segredo, em época de perseguição à igreja por Roma, a igreja sendo perseguida, e ela precisava levar essa carta aos irmãos que lá estavam, para edificação, para consolo, para renovo, para fortalecimento da fé daqueles irmãos. Mas ela transportou, e ela então, vamos dizer assim, cumpriu a sua missão. Ela não deixou a carta se perder e nem deixou cair em mãos erradas, mas ela cumpriu a sua caminhada. Então a caminhada dela foi completa. Ela terminou, seja a sua missão, entregando a carta aos irmãos que lá estavam. Irmãos que estavam sendo perseguidos, reunidos de repente ali, escondidos da perseguição romana. Mas aquela mulher cumpriu a sua missão. Então nós vemos aí alguém que recebe uma missão para cumprir e cumpre. E nessa noite nós queremos falar a respeito disso, ou seja, aquilo que Deus nos deu. Deus tinha dado para Adão a missão. Deus disse para ele: olha, crescei, multiplicai, dominai. Mas a palavra de Deus diz que as decisões, ou a decisão errada, ou a atitude errada, ou a escolha errada de Adão trouxe maldição
para toda a terra. Quando Deus ele fala com a serpente, ele amaldiçoa a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você, diz Deus para a serpente. Imagina só que tem coisas que trazem para nós problemas, mas quando é só para nós, não é nada. E assim, quando ele também fala com a mulher, ele diz para a mulher, assim, a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz filhos, e seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Mas quando ele fala com o homem, ele diz: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, o peso que estava sobre Adão era o maior peso de todos. Porque a escolha errada dele, a decisão dele errada, não trouxe problema só para ele, mas trouxe problemas para outras pessoas. Trouxe problema para a terra, trouxe problema para todo, vamos dizer assim, o futuro do ser humano na terra. Tomar aqui um chimarrão. Então Adão, ele começou uma caminhada, ele começou bem. Ele tinha o bom e do melhor. Ele não caiu porque estava em dificuldade, ele não caiu porque se levantou algum problema, porque se sentiu cansado ou doente, porque Adão não se sentia cansado e nem doente. Ele tinha tudo ao seu alcance. Se houve um homem mais próspero, um homem bem-aventurado, esse homem foi Adão. Tudo estava ao seu alcance, todas as riquezas, havia ouro, havia pedras preciosas, ele não tinha incomodação, ele não tinha dores, ele não tinha nenhum tipo de problema para resolver, apenas administrar algo que Deus havia colocado em suas mãos. Mas quando ele desobedece a Deus, veio não só sobre ele, mas sobre toda a humanidade o peso da sua desobediência. O que a palavra de Deus nos traz nessa noite, meu amado, minha amada, é o que traz, muitas vezes, tem coisa que fazemos que nos prejudicam a nós, mas quando as nossas decisões ou as escolhas que nós fazemos trazem o mal não só para nós, mas para aqueles que estão conosco, para aqueles que habitam na nossa casa, porque Deus olha para Adão e diz: maldita é a terra por tua causa. Muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus por alguma coisa, nós dizemos ou acusamos Deus de ser culpado, mas tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos, são por causa das nossas escolhas, das nossas decisões. Quando nós decidimos fazer, ou seja, ultrapassar limites colocados por Deus. Como eu disse aqui, as leis de Deus não são para nos aprisionar, as leis de Deus não são para nos oprimir, mas são para nos proteger. A palavra de Deus diz: muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. As leis de Deus nos protegem, as leis de Deus nos dão vida. E nós vemos que Adão ele começou bem. Hoje nós vemos pessoas que começam bem. Elas começam fervorosas, elas começam animadas, elas vão a um determinado ponto, mas se perdem pelo caminho. E quando nós nos perdemos pelo caminho, a caminhada se torna incompleta. Porque Deus levantou você, Ele me levantou com um propósito. E o propósito é da continuidade naquilo que Ele colocou nas nossas mãos.
Seja lá aquilo que Deus colocou para você fazer. De repente você diz: eu não sou um pastor, eu não sou um pregador da palavra, mas você é um pai, você é uma mãe, você tem uma família. E você tem pessoas debaixo da sua responsabilidade, as quais você precisa instruir, dirigir, que você precisa defender. E você precisa se colocar em defesa delas. Deus colocou alguma coisa na sua vida, ninguém está aqui sem propósito. Deus deu uma missão para Adão. Você vai dominar, você vai crescer, você tem que se multiplicar e dominar. Mas a palavra de Deus diz que no momento da queda, eles perdem o domínio, eles perdem a coroa, eles perdem a glória de Deus que estava na vida deles e entregam, ou seja, a Satanás o domínio deste mundo. Então, o que Adão fez não prejudicou apenas ele. Tem coisas que a gente faz que prejudica apenas nós, mas tem coisas que prejudica a nossa família, prejudica aqueles que estão conosco, aquelas pessoas que confiam em nós. Então, a nossa caminhada ela precisa ser completa. A caminhada precisa se completar. Vou tomar um chimarrão aqui. Quando você vai entrando aí para participar conosco, né? Você assistir aí a live, entra aí, dá o seu ok, de repente seu pedido de oração, participa aí, né? Assiste, ou no momento que você assistir, aí que essa live ela abençoe grandemente a sua vida. Tá aqui comigo o Jonathan, né? O pessoal estão ali preparando o rango, preparando a comida, e nós estamos aqui mais uma terça-feira transmitindo para você, aproveitando, ou seja, esse momento, né? Ou essa ocasião, a disponibilidade da rede social para transmitir a palavra de Deus. Como semeador, ele saiu a semear, então estou aqui semeando, né? Deus vai se encarregar, ou seja, de que essa palavra ela faça morada no seu coração. Eu não vou ficar como o semeador saiu a semear, ele não ficou perdendo tempo arrancando os espinhos nem removendo pedras, mas ele saiu com uma certeza de que alguma dessa semente ia achar terra boa e ia produzir muito fruto. Então nós estamos semeando para que essa semente, essa palavra de Deus, ela encontre um coração aí que receba essa palavra e dê muito fruto. Então que Deus venha abençoar você nessa noite. E como nós estávamos falando, Deus ele fala com Adão e ele diz: visto que deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então, às vezes, os problemas que vêm sobre a nossa vida, às vezes nós culpamos A ou B, ou dizemos que tal pessoa é responsável. Na verdade, nós temos que assumir diante de Deus que falhamos. E para que nós possamos entender, Deus ele tem um novo recomeço para aquele que parou, para aquele que caiu, de repente, aquele que fazia a obra de Deus, Deus prosperou, Deus foi com ele e de repente, aonde está agora você? De repente desistiu de tudo por A ou por B, ou ou coloca a culpa em alguém, ou põe a culpa em alguém, dizendo: eu parei por causa que alguém me entristeceu, alguém me aborreceu. Adão e Eva, o ser humano desde o princípio tem essa mania, né? Parece uma síndrome de colocar culpa em alguma coisa. Alguns colocam a culpa em Deus, né? Alguns colocam a culpa um no outro. Eu pequei porque por causa que fulano isso, ou por causa que o fulano aquilo. Então, houve ali um culpando o outro. A mulher dizendo: a serpente me enganou. E Adão diz: a mulher me deu e eu comi. Então, Deus fala com ele: maldita é a terra por tua causa. Por causa que você podia fazer diferente. Muitas vezes, os problemas, as coisas que se levantam na nossa vida,
É por nossa culpa, porque nós, ou seja, ultrapassamos os limites de Deus ou não obedecemos a voz de Deus. A lei de Deus é instrução para nós. E quando obedecemos, Deus nos dá paz, Deus nos dá alegria. Talvez você diga, mas eu não tenho muito conhecimento da palavra. Então, quero dizer para você que, e de repente você quer recomeçar, tem o desejo de recomeçar, eu quero recomeçar, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma vida abençoada. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela fala lá em João 3,7, quando Jesus está falando com Nicodemos, que era um homem instruído na lei, era um homem conhecedor, era um dos mestres entre os judeus. Mas Jesus disse para ele que necessário era nascer de novo. Então, de repente, você diz, mas eu não tenho muito conhecimento, mas eu gostaria de começar de novo. Aliás, eu gostaria de começar, eu ter um começo melhor. Eu não sabia, eu não tinha muito conhecimento a respeito das coisas de Deus. De repente, troquei os pés pelas mãos, tomei decisões que afetaram a minha família, afetaram o meu casamento, afetaram as minhas amizades. Mas eu quero começar. Eu quero dizer para você que em certas situações não há como pôr, como disse Jesus, não há como remendar, não há como pôr um remendo em alguma coisa velha. É preciso começar do zero. Ou seja, necessário vos é nascer de novo. Mas em certas situações em que a pessoa ela já tem um conhecimento, ela já andou com Deus, ela já viveu com Deus, ela já foi usada por Deus, e Deus manifestou na vida dela os dons espirituais. E de repente essa pessoa, ela interrompeu essa caminhada. A palavra de Deus, ela diz, no livro de Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Para aquele que quer começar, Deus está dizendo, em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, é preciso passar pelo novo nascimento. Não há como pôr remendo naquilo que se quebrou. É preciso que Deus faça novo. Mas para aquele que quer recomeçar, que já andou com Deus, que de repente interrompeu o propósito de Deus na sua vida, Deus está dizendo nessa noite: lembra-te de onde caíste. Porque não foi ninguém que... Às vezes nós colocamos, o fulano me derrubou, o fulano me fez tropeçar e cair. Mas muitas vezes nós caímos por vontade própria. A nossa caminhada se torna incompleta. O propósito de Deus na vida de Adão se tornou incompleto. Porque Deus havia levantado ele do pó da terra, colocou como administrador daquilo que era de Deus. E disse: crescei, multiplicai, dominai sobre todas as coisas. Sobre os mares, sobre os campos, sobre as ervas do campo, sobre todas as coisas. Uma das coisas que Deus não ordenou a Adão foi dominar sobre os outros homens. E hoje em dia nós vemos pessoas que querem dominar umas sobre as outras. Mas Deus deu a ordem para ele dominar. Mas ele, ou seja, tornou a sua caminhada incompleta quando ele desobedeceu a Deus. E quando se desobedece a Deus, a nossa caminhada se torna, ou seja, incompleta, interrompida. Nós perdemos o prazer, a alegria de fazer as coisas para Deus. Eu quero dizer para você que de repente interrompeu a sua caminhada, deixou de cumprir o chamado de Deus na sua vida. Deus, ele quer que você recomece. Mas não é colocando a culpa em ninguém. Não é dizendo, o fulano me fez cair, me fez pecar. Mas
confessando você mesmo, como diz a palavra de Deus. Lembra-te de onde você caiu. Deus fala que eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, ninguém obrigou a pessoa a deixar, ela mesma escolheu é, deixar o primeiro amor. E Deus está chamando de volta, ou seja, Ele quer que você recomece. Quer que você que caiu, lembre onde você caiu, que você se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Deus quer renovar você. Então a nossa caminhada ela precisa ter continuidade. Quantas pessoas começaram e hoje já não estão mais cumprindo o chamado de Deus? E Deus fala com essas pessoas nesta noite porque Ele quer te levantar. Ele quer que você lembre onde você caiu. Quer te colocar de pé e quer que você volte a praticar as primeiras obras. Que você venha ter paixão, venha ter amor no seu coração para fazer as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que estão fazendo as coisas de Deus como um fardo. E se não houver amor naquilo que ela faz para Deus, certamente ela vai cansar. Quando Adão caiu, ele não foi da noite para o dia. Eu creio que passaram dias e muitos dias ali, Adão administrando as coisas de Deus. E assim tem muitas pessoas que nos dias de hoje elas não caem da noite para o dia. O tempo vai passando e muitas vezes elas vão deixando pequenas coisas, como diz a palavra de Deus, que as pequenas raposinhas é que causam mal à vida. Não é as pedras grandes que nos fazem tropeçar. Às vezes é uma pedrinha, né? E às vezes nós não tropeçamos em uma árvore, nós tropeçamos em pequenos troncos de árvores que estão no chão. Se você olhar para uma árvore, vai enxergar ela, vai desviar. Se você vê uma pedra grande, você vai desviar. Mas são as pequenas coisas que às vezes nos derrubam. Coisas que nós deixamos passar. E nós precisamos, ou seja, nos arrepender, lembrar de onde caímos e voltar a praticar as primeiras obras. E para aquela pessoa dizer, mas eu não conheço, eu tomei decisões erradas, eu não tenho conhecimento. A palavra de Deus diz que Deus não leva em tempo, ou seja, em conta o tempo da nossa ignorância. Mas no momento em que você quiser uma vida nova, não tem como remendar. Deus precisa fazer algo novo. Então é necessário nascer de novo, é necessário começar do zero. Que você possa começar do zero, você, eu não tinha conhecimento, eu falhei, eu errei, tomei decisões erradas, prejudiquei pessoas, né? Deus, Ele quer perdoar você. Peça perdão a Deus e diga para Deus que você quer começar do zero. E aquele que já tinha um envolvimento com Deus, com as coisas de Deus, que um dia deixou o seu lugar. A palavra de Deus fala que os anjos que deixaram o seu lugar, eles estão guardados em prisões. Ou seja, tudo aquilo que está fora do seu lugar dá problema. Quando você está fora do seu lugar, um homem fora do seu lugar, uma mulher fora do seu lugar, gera problemas. Mas quando você está no seu lugar, no lugar que Deus colocou você, cada um no lugar que Deus estabeleceu, as coisas começam a dar certo. Deus quer que você esteja no seu lugar. Deus quer que você tenha uma nova história. Você que de repente a sua história foi ruim até aqui. De repente você prejudicou pessoas, foi prejudicado, magoou, foi magoado, feriu, foi ferido. Deus tem uma nova história para você. Uma nova história do zero. Uma nova história em Cristo. Aonde a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo, ou seja, uma vida nova em Cristo. E para aquele que um dia desviou dos propósitos de Deus, Ele manda você lembrar aonde caiu, você se arrepender e voltar. Porque há esperança para você, há uma chance para você.
para você nascer de novo e para você ser renovado e dar continuidade na caminhada que um dia foi interrompida, a caminhada que se tornou incompleta. Adão, ele ouviu de Deus: maldita é a terra por sua causa. Veja o peso da responsabilidade que estava sobre ele. Assim, de repente, sobre a sua vida, homem, em relação à sua família, o peso e a responsabilidade que está sobre você. Porque através de você, Deus quer abençoar a sua casa. Através de você, Deus quer abençoar a sua família e aqueles que estão à sua volta. Deus quer que você seja um canal de bênção. Deus quer que você seja um abençoador e um homem abençoado. Eu falo aqui a homens que têm a responsabilidade sobre seu lar, um sacerdote do lar, que as suas decisões podem afetar a sua família. As suas decisões, sem a orientação de Deus, podem afetar o seu casamento. Então, vou tomar aqui mais um chimarrão, enquanto você está aí participando conosco. Então é isso, amado e amada. Para quem quer começar, Deus tem oportunidade para você. Ele não vai fazer remendos, mas Ele quer que você comece do zero. Para você que já andava com Deus e se afastou dos seus propósitos, Deus, Ele está chamando você de volta para renovar suas forças, renovar a sua aliança. De repente, tem pessoas que elas fizeram acordos, né? Nós comparamos aqui Adão com Salomão, e na minha visão, Adão era bem mais próspero, porque ele tinha ali um envolvimento com Deus. Deus vinha e falava com ele diretamente. Ele tinha o bom e o melhor. E ele, tendo do bom e do melhor, uma palavra fala aqui no versículo 10 do capítulo 2. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, que depois se dividia em 4. O nome do primeiro rio é Pison, e ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Salomão tinha ouro, mas também tinha uma ocupação pesada e preocupações, que ele tinha que fazer certos acordos, casamentos, que lhe trouxeram muitos problemas. O reino de Salomão não houve guerra, porque ele precisou fazer acordos, e esses acordos acabaram complicando a situação para ele e para o povo. E a palavra de Deus diz que esse rio, o rio Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio, a pedra de onix. O segundo que percorre toda a terra era Cuxi. E Eugion, o terceiro que corre para o lado leste da Síria. Para o que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre, o quarto rio é o Eufrates. Então aqui nós temos o rio Pison, o rio Gion, o Tigre e o Eufrates. E nesses rios haviam coisas preciosas. Imagina só, tudo estava ali. Adão tinha tudo, era só ele administrar dentro daquilo que Deus havia lhe ordenado. E então ele se multiplicaria, dominaria. Mas quando ele, ou seja, tomou a decisão errada, ele perdeu o domínio de tudo isso, e quando ele perde o domínio, ele não prejudicou só ele, mas também toda
a humanidade foi prejudicada. Ou seja, a palavra de Deus diz que visto que ele deu ouvido à sua mulher e comeu o fruto da árvore. Então o erro dele foi comer o fruto. Deus disse para ele que ele não comesse, porque foi uma ordem dada por Deus. Deus disse para ele então: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará. Então todo sofrimento que veio sobre Adão e a sua descendência não foi por causa que alguém causou, mas por causa da decisão deles. A terra se tornou maldita por causa que sobre ele estava a responsabilidade. É uma responsabilidade sobre mim, sobre você, pela nossa família, pelas pessoas que dependem, ou seja, de nós. Você que ensina a palavra de Deus, você que prega a palavra de Deus. E Deus diz mais para ele: você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ou seja, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo com o suor do seu rosto. Você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó você voltará. Então Deus, ele não criou você para que você volte ao pó, mas para que você viva eternamente com ele. Para que você possa habitar e receber aquilo que Deus tem preparado. O melhor de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, ele então teve que resolver esse problema. E ele chama lá o homem e a mulher e ele promete a eles um Salvador. E a palavra de Deus, ela nos fala que nós temos um Salvador chamado Jesus Cristo. E aquele que crer nele, ou quem crer e for batizado, será salvo. Ou seja, ele está dando a oportunidade de começar do zero. E para nós que andamos com Deus e começamos, de repente, por decisões erradas, por ambição, ou porque recebemos de Deus e o nosso coração se corrompeu. Ele diz: lembra-te de onde caíste. Porque não importa como você começou, mas sim como você termina. Porque não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta nós andarmos com Deus um certo tempo. E Deus nos abençoa, Deus nos prospera, mas em determinado ponto da caminhada o nosso coração se desvia dos propósitos de Deus. Então, eu tenho em meu coração que a base para mim sempre será a palavra de Deus. A base não é pessoas que deram certo, ou que enriqueceram, ou que prosperaram. A base é a palavra de Deus. Porque homens falham, homens erram, homens se desviam dos propósitos de Deus. Mas a base é a palavra de Deus. A nossa construção tem que ser sobre o fundamento que é Cristo, que foi nos dado pelos santos apóstolos, e é sobre ela que nós construímos. É sobre ela que nós construímos a nossa vida, que nós construímos, direcionamos a nossa família. Esta é a base, a palavra de Deus. Existem pessoas boas, a palavra de Deus diz que prestem atenção nos honestos e imitem. Mas homens podem falhar. A nossa base nunca será o sucesso ou alguém que teve sucesso. Porque nós não sabemos como ele teve sucesso, se foi de acordo com a vontade de Deus, ou foi enganando, ou manipulando as coisas. Muitas vezes homens de Deus e mulheres de Deus começaram bem, prosperaram, passaram por dificuldades e Deus lhes concedeu o bom e o melhor. Mas em determinado ponto do caminho, o coração deles se desviou dos propósitos de Deus.
Eles construíram torres e colocaram o seu nome. Mas os verdadeiros homens e mulheres de Deus são aqueles que constroem um altar para Deus, onde Deus é o centro, onde Deus é tudo que eles precisam. E a nossa base, ela precisa estar baseada, ou seja, na palavra, não em pessoas. Porque a palavra de Deus, ela fala que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Homens podem falhar. Assim como a palavra diz, de repente você falhou, de repente você caiu, ainda assim Deus, ele está de braços abertos, esperando você reconhecer, Senhor, eu falhei, eu errei, eu tropecei, eu tomei decisões erradas, deixei o meu coração desviar dos teus propósitos. Então arrepende-te, diz a palavra de Deus. Lembra de onde tu caiu e te arrepende. E volta às primeiras obras. Porque eram pessoas boas que começaram bem. Começaram do nada, do zero, e Deus as colocou num lugar elevado. Deus as elevou. Mas todo ser humano, ele pode falhar. E muitas vezes falharam, se desviaram dos propósitos de Deus, mas ainda assim Deus ainda está com os braços abertos. E você que quer começar uma vida nova, cansou da vida que tinha, vida de sofrimento, de repente tinha até tudo, tinha de tudo, do bom e do melhor, mas nunca estava em paz. E você quer começar uma vida nova, Deus diz para você que é necessário nascer de novo. Não tem como fazer remendos, fazer emendas. É preciso começar do zero. Então que nessa noite você venha receber essa palavra, a palavra de Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse 3:11. Ou seja, persevere. Persevere e proteja a sua fé. Os seus valores. Seja perseverante. Porque nós precisamos começar uma caminhada e chegar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Não é aquele que andou com Deus por um tempo, cresceu, prosperou, mas que em determinado ponto do caminho deixou de andar com Deus, desobedeceu a Deus. Adão, ele recebeu essa sentença: maldita é a terra por tua causa. Que não seja assim na sua vida, que o mal não venha sobre você, sobre a sua família, por causa das decisões erradas que tomou quando você ultrapassou os limites de Deus ou desobedeceu as leis de Deus. Então, quando nós fazemos isso, maldita se torna a nossa vida. Maldita se torna a nossa casa, a nossa família, por causa dos nossos erros. Há uma responsabilidade sobre mim como homem de Deus, como pai, como esposo. E eu preciso tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Então, que ninguém, ou seja, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Seja perseverante, proteja a sua fé, os seus valores, a sua essência com zelo. Guarda a tua coroa. A coroa simboliza, vamos dizer assim, a recompensa que você recebeu. Aquilo que você construiu, aquilo, vamos dizer assim, que de mais precioso você construiu e que você recebeu de Deus. Guarda o que tem. Seja perseverante, porque há um caminho a percorrer. E você recebeu algo de Deus que precisa levar até o fim. Você precisa perseverar até o fim. Para que você alcance a aprovação de Deus. Não pode, ou seja, parar no meio do caminho. A palavra de Deus fala que Paulo, ele encerra a carreira dele, mas ele guardou a fé
Ele perseverou, guardou a fé, encerrou a carreira. Ele passou o que tinha que passar, mas permaneceu, ou seja, com a sua fé intacta, a sua confiança em Deus. Paulo não apresentou, eu encerrei a carreira, conquistei, possuí, adquiri. Não, ele guardou a fé. Ele permaneceu firme em Deus mesmo em tudo que ele havia passado. Ele perseverou até o fim. Até, ou seja, que a vida lhe foi tirada, porque assim Deus permitiu. Ele encerrou a sua carreira, cumpriu o propósito de Deus. Ou seja, a caminhada dele não foi incompleta. Como nós vemos, Febe cumpriu, ou seja, a sua missão de levar a carta aos romanos. Imagina só se perdesse essa carta, ou se alguém a atacasse ou a ferisse. Mas ela guardou aquilo que ela recebeu e entregou, cumpriu a sua jornada de entregar a carta aos romanos. Nós temos uma caminhada, uma missão aqui na Terra. E ela não pode, ou seja, chegar pela metade. Nós precisamos perseverar até o fim. Guardar aquilo que Deus nos deu. Abençoar pessoas com aquilo que recebemos de Deus. Então guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Persevere. Lembra-te onde caiu. Arrepende-te e volta às primeiras obras. E se você quer uma vida nova, uma vida com Deus, uma vida diferente da que você tinha, de repente está insatisfeito. Chegou um momento da minha vida em que eu não sentia satisfação em nada do que eu fazia. E eu percebi que eu precisava de uma nova vida. E essa nova vida eu só encontrei em Cristo, em Jesus. E para que essa nova vida operasse em mim, ou seja, precisou um novo, ou seja, um começo. Precisou começar do zero, precisei começar do zero. Então, por isso que Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Não dá para remendar coisas velhas, não dá para fazer emendas. É preciso um novo começo. E aquele que já andava com Deus, ele precisa, ou seja, voltar, lembrar que caiu, reconhecer que caiu. Eu caí, é como aquela canção do Judson de Oliveira, que fala sobre a terra seca. E ali naquela canção ele diz, a terra seca sou eu. Eu é que preciso da chuva, eu que preciso que a água de Deus venha regar a minha terra. Eu preciso reconhecer, Senhor, a terra seca sou eu. Então, nós precisamos reconhecer. Não dá para botar culpa nos outros. Adão diz, a mulher que tu me deste. De certa forma, ele colocou a culpa até em Deus. Ele diz que a mulher que tu me deste. Deus errou então. Ele diz, a mulher que tu me deste. Como se dissesse, Deus, tu me deu uma coisa aqui, uma coisa ruim. Mas a palavra de Deus diz que a boa esposa é Deus quem dá. Amém? Então, se você tem aí uma boa esposa, uma serva valorosa, valorize. Se você tem um bom esposo, valorize. Se você tem uma família, guarda essa família com zelo. Você é responsável por ela. Você, homem de Deus, mulher de Deus, é responsável pela sua família. É responsável por aquilo que Deus te deu. A palavra de Deus diz que os filhos são um presente que Deus dá aos pais. E eles são uma bênção. De repente você olha e vê o seu filho agitado ou causando problema. Mas tudo isso pode mudar. A nossa vida, ela não é perfeita, mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus ele vem e começa a trabalhar na nossa vida, nos nossos filhos. Então que você possa erguer aí a sua bandeira, diante de Deus, a bandeira da sua família. Eu lembro que as tribos se apresentavam diante de Deus e cada tribo ela tinha a sua bandeira.
Eu, quando me apresento diante de Deus, é como se eu levasse a bandeira representando a minha família. Eu levo ali o meu sobrenome, o sobrenome que está sobre a minha esposa, os meus filhos. Estou apresentando a Deus o meu estandarte. Eu digo para Deus: eis-me aqui, Senhor, representando a minha família. Então eu tenho a responsabilidade. E eu não vou deixar que ninguém compareça perante Deus em meu lugar, em defesa da minha família. Eu vou comparecer perante Deus. Eu vou estar ali perante Ele e buscar a instrução dele. Ou seja, nós temos a responsabilidade de pastorear a nossa casa. Que Deus abençoe você nessa noite. Tomar aqui mais um chimarrão. Que horas são aí, Jonathan? E já vamos estar encerrando. Começamos 9h30, passando um pouquinho. E já foi 1 hora, bem dizer, né? Então nós vamos estar encerrando aqui, que você receba essa palavra. Tem muitas coisas a respeito dessa palavra, que eu vou estar ainda anotando, vou estar escrevendo, porque Deus me deu hoje à tarde e até à noite, Deus ainda estava falando comigo a respeito disso. Tem muitas coisas que eu não passei aqui. Então eu procurei resumir de um jeito simples. Nem fui muito técnico, porque precisava anotar mais coisas, temas, esboço, essas coisas. E fui passando de um jeito resumido que Deus colocou no meu coração. Então, que a nossa casa seja bendita, por nossa causa. Não como Adão recebeu essa declaração: maldita é a terra por tua causa. Que as nossas decisões atraiam a atenção de Deus e Deus nos abençoe e diga: bendita é a tua casa, bendito é a tua entrada, bendita é a tua entrada e bendita a tua saída. Deus coloca diante de nós o caminho da bênção e da maldição, mas Ele nos dá um conselho para que nós vivamos. E Ele diz: eis que vos aconselho a escolher o caminho da bênção para que vocês vivam. Então, a sua escolha, a sua decisão de escolher aquilo que Deus ensina ou aquilo que você quer fazer, ou colocar culpa nos outros pelas suas mazelas, pelos seus problemas. Então, tudo que vem de mal contra nós não é culpa de ninguém. Muitas vezes nós tomamos, nem é culpa de Deus. Muitos culpam Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que isso ou aquilo? Mas se você obedecer a palavra de Deus, bendita será a tua entrada e a tua saída. Como diz aquela canção: bendito serei, né, na terra, bendito serei no campo, bendito serei quando eu profetizar. Ei, coisa boa, né? Quando você abrir a sua boca, você vai dar voz à palavra de Deus. E quando você dá voz à palavra de Deus, aonde tem morte se transforma em vida. Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus profetizam segundo a palavra de Deus, aonde tem morte se transforma em vida. É para isso que Deus levantou você. A responsabilidade está sobre você, homem, pela sua casa, pela sua família, você mulher. De repente tem mães aí solteiras, viúvas, que estão na responsabilidade. As suas decisões, de acordo com a palavra de Deus, trarão bênçãos para a sua casa. Deus vai abençoar a tua terra. Você vai poder dormir descansado. Você vai poder colher o fruto do seu trabalho em paz. Você vai ter Deus alimentando você, renovando as suas forças, porque aos seus amados Ele alimenta ainda quando eles estão dormindo. Ou seja, o Espírito de Deus vai renovar as suas forças. Porque o homem ele não vive só de pão, não vive só de comida, nem bebida, mas ele precisa, ou seja, do Espírito de Deus. E quando Deus está falando que Deus alimenta os seus amados, quando você vai descansar, quando você vai dormir, o Espírito de Deus te fortalece.
Porque às vezes na preocupação do dia nós não conseguimos deixar Deus trabalhar. O salmista Davi, ele pregou até para a alma dele, né? Dizendo: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus. Então descansa nele, confia nele. Porque muitas vezes a nossa alma, ela está dizendo: você não vai fazer nada, você vai ficar aí parado, ela fica ansiosa. Mas nós precisamos descansar em Deus para que Ele nos fortaleça. Então que Deus venha fortalecer você nessa noite. Eu vou tomar aqui um pouco de chimarrão e nós vamos estar orando. E você que assistir aí, compartilha com outras pessoas. Não sei onde vai chegar, mas aonde chegar, eu tenho certeza que Deus vai alcançar corações. Compartilhe com outras pessoas para fortalecer outras pessoas em nome de Jesus. Então vamos estar orando e não esqueça. Eu encerro essa mensagem com Apocalipse 3:11. O Apocalipse 3:11 que diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então guarda aquilo que Deus te deu. É muito precioso. Você foi levantado por Deus como um transformador de vidas. E através de você, pessoas serão alcançadas, transformadas. Oremos a Deus. Amado Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós oramos e glorificamos o teu nome. E não dizemos, Senhor meu Deus, que vamos entrar na tua presença porque nós vivemos na tua presença. Teu Espírito está aqui conosco todos os dias. E nós podemos te adorar em espírito e em verdade em todo tempo e em todo lugar. A nossa adoração a Deus não se resume em 1h30, 2 horas de culto no templo, aonde nós vamos com alegria e nos reunimos com os nossos irmãos. A nossa adoração ela tem que ser constante a Deus, porque tu prometeste na tua palavra, Senhor Jesus, e tu disseste que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há momento, Senhor meu Deus, em que o Senhor nos abandone. O Senhor está conosco, o teu Espírito ele nos envolve diariamente. Pai querido, envolve cada pessoa, onde chegar, Senhor meu Deus, este vídeo, onde alcançar essa transmissão, ó Deus querido. Que essas pessoas, elas recebam, elas sejam abençoadas. Se alguém estiver doente, receba a cura. Seja curado deste mal agora, em nome de Jesus. Que a dor de cabeça desapareça em nome de Jesus. A dor na coluna, o problema no organismo, no intestino, problemas na coluna, no sangue, nos nervos, nos ossos, desapareçam e essa pessoa comece a desfrutar, oh meu Deus, de alegria, de paz. Porque ninguém consegue ter alegria e paz com dores. Ninguém consegue ter alegria e paz, oh meu Deus, oh Pai querido, com preocupações. Pai, abençoa essas vidas. Aonde entrar, Senhor meu Deus, o som desta live, as trevas sejam dissipadas e a luz resplandeça. Que a tua luz ilumine aquele que está em trevas. E que o Senhor venha trazer, Senhor meu Deus, revelação, iluminação para aquele que está em dúvida. Meu Deus, aquele que está cansado, receba novas forças. Aquele, meu Deus, que havia desistido do propósito, do chamado, agora, meu Deus, seja aceso, Pai querido, e se levante para cumprir, para continuar a caminhada que foi interrompida. Meu Deus, aonde ele interrompeu essa caminhada, ele se coloque de pé agora pela força que vem de ti, ó Deus, e ele dê continuidade. Aquela pessoa que quer uma nova vida, está cansada, Senhor meu Deus, da vida velha, da vida, Senhor meu Deus, sem Deus. Que ela venha receber agora a tua palavra, o teu evangelho,
E ela venha, assim, ó meu Deus, crer. E quando ela crê e também for batizada, ela seja salva e opere na vida dela um novo nascimento. Que ela possa nascer da água e do Espírito, Senhor, e viver agora um novo nascimento, um começo do zero. Agora, não mais na sua vida antiga, mas com Cristo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, abençoa, curando, libertando, e que esta palavra faça morada em corações, Senhor meu Deus, que necessitam em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te agradeço. Abraça essas pessoas com o teu abraço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.